Muito boa tarde, está começando mais um Viva Voz pela rádio e pela TV Univale. Até às 14h, o espaço está aberto para discutir os mais diferentes assuntos, sempre com a participação de convidados especiais. E eu quero aproveitar esse primeiro programa, mandar um abraço especial para o nosso querido Carlos Prachedes, professor Carlos Prachedes, que conduziu o Viva Voz até aqui e que agora segue envolvido em N atividades na coordenação do curso de jornalismo, mas está acompanhando a gente por aqui também. Abração, Prachedes. E no programa de hoje nós vamos refletir sobre como anda a vida da mulher contemporânea. Depois de terem que lutar por igualdade de direitos no último século, as mulheres romperam os limites do lar, foram para o mercado de trabalho, para as universidades e assumiram inúmeras atividades antes restritas ao universo masculino. Além disso, elas transformaram as relações também dentro de casa, diminuíram o número de filhos e estão dividindo melhor com os homens as despesas e as tarefas domésticas. Mas será que este acúmulo de funções pode influenciar no equilíbrio físico e psicológico da mulher do século XXI? Vamos descobrir já, conversando com a nossa entrevistada de hoje. Mas comigo neste programa está a acadêmica de jornalismo Fernanda Vieira. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, Isa. Boa tarde para você que acompanha o Viva Voz pela rádio e pela TV Univale. Lembrando que você pode participar do nosso programa através do Facebook, facebook.com/Viva Voz Univale, pelo Twitter, @Viva Voz Univale, e sugestões de pauta, críticas, só mandar um e-mail para vivavozunivale@hotmail.com. Nossa convidada de hoje é a professora Ana Cláudia Delfine Capistrano de Oliveira. A professora é doutora em Sociologia da Infância e Gênero e é responsável por alguns projetos aqui na universidade, o Observatório de Políticas Públicas, o Programa de Formação em Cidadania Infanto-Juvenil, e ela também é professora nos cursos de Direito, Relações Internacionais, muitas atividades, né, professora? Já agradecemos bastante a sua participação aqui no nosso programa. Bem-vinda, boa tarde. Obrigada pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui. Claro que a gente está aproveitando a passagem do Dia Internacional da Mulher para ter essa conversa com você aqui hoje, o 8 de março, que acaba de acontecer. Que balanço você faz, aproveitando a data, né? Que balanço você faz da condição da mulher na sociedade hoje? Como você vê a mulher de hoje? Sim, boa tarde então, mais uma vez, obrigada pelo convite e pela escolha do tema, né? Sempre importante saber que a Univale está atenta às datas e que se preocupe em trazer essa discussão para a comunidade, né? Então, é claro que eu vejo que há um avanço significativo na condição feminina, né, na condição das mulheres. Então, a gente tem aí um marco histórico, pelo menos de 30 e poucos anos já, de uma luta efetiva nas condições sociais, econômicas e políticas em relação às mulheres. Então, é uma data que dá, sim, para a gente comemorar, né, em diversos aspectos. Agora, também é uma data que nos problematiza muito, novamente, a condição das mulheres, porque a gente sabe também que se de um lado existem muitos avanços, de outro lado a gente sempre encontra, se não retrocessos, pelo menos uma situação limítrofe, né, entre aquilo que era considerado positivo e aquilo que pode vir a ser negativo. Então, na verdade, a gente tem muitas áreas ainda onde não houve uma conquista efetiva por parte da sociedade, nem só por parte das mulheres, né, de um modo geral. Então, é necessário sempre estar repensando que 8 de março é esse que a gente está comemorando, né? Que mulheres estão sendo contempladas nas políticas públicas, que políticas públicas nós temos para as mulheres. Então, eu acho que realmente o 8 de março ele tem que ser comemorado, sim, né? Mas também tem que ser repensado em alguns pontos para que a imagem da mulher, como você abriu o programa, né, não fique simplesmente restrita a uma visão de mulher moderna, cansada, estressada, batalhadora, incólume, vencedora de percalços. Não, ela é uma mulher, né, que tenta sobreviver em meio a tudo isso, assim como qualquer condição humana, né, assim como os homens também estão numa condição, não é, de percalços sociais e políticos também como a mulher, né? Então... Professora, claro que muita coisa mudou desde o triste episódio em que as mulheres trabalhadoras de uma fábrica de tecidos em Nova York foram queimadas por reivindicarem melhores salários e condições de trabalho. Isso foi no dia 8 de março de 1857. Na sua opinião, o que ainda merece atenção para que as mulheres possam viver com mais liberdade e respeito? Isso, eu só quero então aproveitar a tua deixa, né, que é a minha veia um pouco de historiadora também, né, já que se fala desse episódio, né, da greve das operárias queimadas, né,
não foi exatamente no 8 de março que isso aconteceu, né? Mas ele foi o estopim de uma sequência de fatores históricos que vão desencadear no 8 de março. Então, ou seja, houve sim uma greve, as mulheres protestaram, igualdade salarial já em 1857, sim, para você ver como isso é um tema ainda a ser discutido em pauta. Elas pediam sim melhores condições de trabalho, enfim, e tiveram o triste fim, assim como os homens tiveram no 1º de maio, os homens trabalhadores também que fizeram a greve foram incendiados, enfim. Então era meio que essa prática, né, entre aspas, comum dos patrões e da política tensa que era a política trabalhadora do século XIX. Então esse fato ele só vai ser pensado uma data na segunda Conferência Internacional das Mulheres Socialistas, isso já em 1910. Então ali uma trabalhadora, Clara Zetkin, ela coloca a possibilidade de vamos criar um dia para comemorar o ano da mulher, enfim. Então essa data ela só veio sendo repensada no século XX. Então não foi por causa da greve, não foi exatamente ligado a esse fato que veio o 8 de março. Ele vai ser novamente repensado em 1917, na Revolução Russa, né, porque muitos também pensam, não é, que foram apenas os grevistas do encoraçado Potemkin que deram um estopim para a Revolução Russa. Na verdade, foi uma greve das mulheres russas também, que fizeram uma grande mobilização, que levaram as mulheres para repensar a sua condição trabalhadora. Então, é no cenário das lutas socialistas em que se dá o 8 de março, ou seja, tem até uma autora bem famosa na área, Alexandra Kollontai, que diz, olha, a Revolução Russa começou com as mulheres, então vamos resgatar a memória das trabalhadoras que faleceram e que lutaram por condições que nós estamos lutando hoje, para de fato se ter uma data. Então, desde 1922, que a organização feminista, né, que as mulheres comemoram o 8 de março. Só que a ONU só vai reconhecer isso na década de 70, né, por pressão dos movimentos feministas. Então, quer dizer, entendido este cenário, né, a gente pode perceber que no assunto das condições da mulher trabalhadora, houve avanços significativos, né, em relação ao direito à creche, à licença maternidade, ao 13º, as condições, né, igualitárias em termos de tempo de trabalho. Então, há avanços, né? No cenário que produziu o 8 de março, há avanços. Mas nesse mesmo cenário, a gente encontra ainda uma desigualdade salarial tremenda, né? O último IBGE mostrou uma diferença ainda de 30% em torno do salário masculino, né? O homem ganha 70% a mais que as mulheres, né? E uma série de fatores que ainda exigem que a mulher se posicione no mercado de trabalho, né, com mais ousadia, com mais segurança e também com mais liberdade, como você colocou, né? Professora Ana Cláudia, dá para a gente traçar um perfil da mulher contemporânea? Que mulher é essa? Essa é uma grande pergunta, né? Porque a mulher contemporânea, ela retrata também os desafios e um pouco da cara da família contemporânea, né? Então, como é que está a família contemporânea, né? A gente percebe, como você já prefaciou a entrevista, né, que ela reduziu o número de filhos, que a família hoje, ela também não tem mais o formato nuclear, né, aquele formato padrão, né, universal do pai, da mãe, enfim, os filhos, né? Então, há famílias unipessoais, né, as mulheres que moram sozinhas, os homens que moram sozinhos, enfim. Então, existem as famílias monoparentais também, né, com as famílias também ligadas a rearranjos familiares. Então, é óbvio, né, que diante da diversidade das relações sociais e amorosas, a família foi mudando e a mulher foi assumindo, né, uma postura também diferenciada. Então, a gente tem hoje uma mulher, né, que tem a dupla jornada, né, que isso é um tema recorrente na grande maioria dos trabalhos hoje, né, ou seja, é importante sim discutir a mulher que dita mulher trabalhadora, a mulher contemporânea que tem um emprego, mas que ainda responde pelas atividades domésticas, né. No último IBGE, no último PNAD, a gente observou que as mulheres, que na verdade existe uma divisão de tarefas em apenas 30% dos lares brasileiros. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que a mulher ainda responde, né, pelas atividades domésticas em 70% dos lares, com dupla jornada, com ainda a responsabilidade que ela tem no mercado de trabalho. Então, não dá mais para os homens se posicionarem nisso, falando, bom, mas quem quis a conquista do mercado de trabalho foram as mulheres, então vocês que se lixem, né, com as atividades domésticas, né? Então, não dá para jogar dessa forma, né? As relações de gênero, né, que estão aí implicitamente marcadas, é uma relação de negociação.
Então, hoje existe já um perfil do homem doméstico, por exemplo, do homem que está escolhendo o espaço privado e que não quer o espaço público, né? Não quer uma profissão, não faz a faculdade. Você pode observar hoje o grande número de mulheres que são as universitárias, né? Ou seja, uma feminização do público universitário. Então, é lógico que isso vai esbarrar no modelo de família, porque essa mulher quer o mercado de trabalho, mas ela quer a negociação das tarefas domésticas. Outra área muito grande de pesquisas feministas no mundo contemporâneo é a questão do tempo. Ainda quanto tempo a mulher gasta no cuidado, né? Seja com a casa, seja com os filhos. Ainda é, assim, totalmente desproporcional o tempo que os homens gastam, não é? A mesma relação. Ainda é, assim, totalmente desproporcional o tempo que os homens gastam, não é? A mesma relação. Até a própria ONU hoje, o Banco Mundial, enfim, os relatórios mundiais, têm colocado em pauta esse tema. Ou seja, as mulheres hoje, num plano mundial, elas estão também tendo que reequacionar o tempo que elas gastam, o cuidado que elas têm em relação a casa e filhos. Então, isso é um tema, né, que projeta uma mulher superativa, infalível, uma mulher superpoderosa, como aquele desenho lá, né, quis mostrar uma mulher que é a mulher elástico, né, que é propositadamente pensada na mulher elástico, porque ela tem que se desdobrar em várias. Então, é um pouco estereotipado isso, né, porque a gente parece que tem a obrigação de ser forte o tempo todo, tem a obrigação de dar conta das tarefas o tempo todo. Então, existe uma pressão efetiva, né, que a própria mulher se coloca, né, e uma culpabilização quando ela não dá conta, né. Então, isso é um tema, assim, muito rico em análise, né, porque, na verdade, é a própria mulher que se sobrepõe na culpa, é ela que se martiriza. Então, a sociedade vai projetar relações mesmo de culpabilização. Ó, você não dá conta da casa, você não está dando conta do relatório, olha lá, repensa teus horários, não sei o quê. Então, na verdade, a gente tem que repensar esse perfil de mulher forte, esse perfil de mulher empreendedora, né? E é claro que a negociação com os homens é fundamental, porque, né, a gente não está aqui na guerra dos sexos, né? Estamos nas relações sociais, né, que pressupõem amplo debate com os homens. Professora, a gente falou na mulher num todo, né? E a mulher brasileira, alguma particularidade pode ser percebida no comportamento das brasileiras? Olha, as brasileiras, é muito difícil falar de um perfil, né? Porque existe toda uma cultura brasileira de norte a sul, né? Com suas particularidades e especificidades que não dá para a gente traçar um perfil único, né? Mas as mulheres brasileiras, de um modo geral, elas têm feito o debate das relações de gênero, elas têm acompanhado significativamente os seus direitos no campo social, no campo político, no campo econômico. Então, a mulher brasileira, né, se dá para a gente colocar assim, né, como um bloco monolítico, né, ela está atenta às transformações que acontecem, né. Eu vim agora, eu participei do congresso em setembro, na 10ª edição do Fazendo Gênero, né, e é um congresso que a Universidade Federal de Santa Catarina proporciona, internacional, com mais de 5.000 pessoas inscritas, uma coisa maluca, assim, a enormidade do congresso, né. E eu tive um pouco essa impressão que tu me perguntas, né? Eu vi mulheres do feminismo radical dos anos 70, né? Assim como eu vi mulheres carregando bebês, né? Com aquelas faixas, de um lado o laptop e o bebezinho no colo, com um amplo debate. Então, quer dizer, quem é essa mulher brasileira, né? Ou seja, ela está se interessando cada vez mais pelas questões que afetam a sua condição, né? Então, nesse congresso eu tive a oportunidade de ver o quanto as gerações das mulheres brasileiras estão, de fato, produzindo um universo analítico. Agora, é claro também que a gente ouve das gerações mais novas, né, uma vontade, um desejo e uma certa romantização pelo retorno ao lar, né? Também não vamos fechar os olhos à realidade, né? Tem muitas moças de 18, 20 anos que não querem o mercado de trabalho, que não querem a faculdade, ou se querem a faculdade, ainda assim querem voltar para casa, né? E ter um ambiente doméstico sob a sua responsabilidade, né? E querem um marido provedor, né? Querem, de fato, viver as condições que uma feminista dos anos 60 e 70 repudiaria, né? Então, também é necessário entender as escolhas das mulheres mais jovens, o porquê também dessa vontade de exercer o ofício, digamos assim, doméstico, né? E não criticá-las, né? Eu acho que é preciso entendê-las também. Vamos fazer uma pausa, mas daqui a pouquinho a gente volta a conversar com a professora Ana Cláudia Delfine Capistrano de Oliveira, sobre a mulher, a condição da mulher e tudo isso pegando carona aí no Dia Internacional da Mulher, que aconteceu no último sábado.
Já estamos de volta e nossa conversa hoje é com a professora Ana Cláudia Delfine Capistrano de Oliveira. E a pauta é a mulher contemporânea. Por onde caminham essas mulheres, né, professora? E é com você, Fernanda. Professora, mesmo com tanto avanço no universo feminino, ainda são muitos os acontecimentos envolvendo preconceito e violência contra as mulheres. Quais são as novas formas de discriminação praticadas contra a mulher? Isso aí é um pano para manga, né? A gente poderia ficar aqui um programa inteiro falando das múltiplas formas veladas de discriminação que a mulher recebe. A gente comentou um pouquinho antes a culpabilização da mulher. Eu acho que isso é uma forma também de discriminar, né? Quando a gente vê a mídia, quando vê mulheres no alto escalão social, ficarem toda hora repetindo, né, que elas têm que dar conta dos filhos, então é melhor não ter filhos, né, porque ou você educa os seus filhos ou você tem uma profissão, não é? Isso é uma forma também de você estar dando à mulher, assim, colocando a mulher numa sinuca, não é? Ou seja, então, como é que você discrimina? Quando você vai criando estereótipos, quando você vai criando impossibilidades, né? Então, culpabilizar a mulher por um constante fracasso no lar é uma forma, né? A cobrança também que se tem em relação à perfeição das mulheres é outra, né? A gente vê muito aqui no espaço universitário também, né? Das alunas, que a gente acaba, é um assunto que vem à tona, muitas vezes elas vêm conversar com a gente depois, né? De como às vezes os maridos, né, cobram e acompanham suas notas na intranet, não é? E como eles pagam a mensalidade, eles exigem muitas vezes o 10, né, em todas as matérias. Nossa. Então, quer dizer, ele paga a mensalidade, ele é o provedor, ele começa a cobrar da mulher, da sua esposa, né, um sucesso, uma nota que se fosse ele também sempre tiraria, e aí ela já se rebaixa, vem a autoestima, e vem toda uma problemática, né, psicológica, cultural, enfim. Então, há essas formas de discriminação, mas também há outra forma de discriminação que é a mais grave, né, que a gente vê no âmbito legal, no âmbito jurídico, né, com uma forma de você ainda normatizar as mulheres pelos padrões masculinos, quer dizer, leis que claramente ainda favorecem uma conduta, um padrão de sociabilidade que é masculino e que não é feminino, não é? A própria falta ainda de uma igualdade salarial entre os homens e as mulheres, a participação política, enfim. Então, existem várias formas de discriminação que nós vemos ainda numa sociedade que é ainda patriarcal, que nós temos ainda resquícios de um patriarcalismo cultural velado muitas vezes, né? Mas que as cifras aí de violência mostram que não é, né, ainda superado. Então, teria ainda algumas questões a tratar. Agora, você me chamou a atenção com a fala sobre as universitárias que são cobradas em casa pelos próprios maridos e tal. Eu vou puxar aqui a Simone de Beauvoir, escritora, filósofa, existencialista e feminista, né, claro, acima de tudo, francesa, que viveu lá em 1908 até 1986, e ela acabou assumindo aí o papel de ícone aí na luta das mulheres por igualdade e tudo mais. E ela, entre outras particularidades e curiosidades, ela ficou muito conhecida pelo relacionamento fora dos padrões com o Sartre, né, o filósofo Jean-Paul Sartre. E a gente pensou aqui uma frase para ajudar a gente a conversar com você. Ela disse o seguinte: entre as que se vendem pela prostituição e as que se vendem pelo casamento, a única diferença consiste no preço e na duração do contrato. Olha só. Ela tinha frases ótimas. Pois é. E aí, o que você pensa disso, Ana Cláudia? Quer dizer, hoje em pleno século XXI, o que mudou na forma das mulheres se relacionarem dentro do casamento? Muita coisa, né? Muita coisa. Primeiramente, as mulheres assumiram uma outra frase que a Simone de Beauvoir também falou, né? E que a tornou símbolo, portanto, das lutas, né, do campo feminino. Não se nasce mulher, torna-se, né? Então, poderíamos criar a mesma lógica. Não se nasce homem, torna-se, né? Então, o que ela quis dizer com isso? Essa obra dela, de 1949, chamada O Segundo Sexo, ela criou toda uma argumentação existencialista, filosófica, né? Muitos na academia estudam o Sartre, né? E não sabem quem foi a companheira do Sartre. Então, quando você for estudar o Sartre, lembre-se da Simone de Beauvoir e leia, né, pelo menos a obra O Segundo Sexo. Porque ela colocou exatamente essa questão, ou seja, quem é a mulher? Ela discute o tema da condição feminina na história. Então, ela vai dizer, a mulher é construída socialmente.
politicamente, filosoficamente também. Então, a categoria da filosofia existencialista é o outro. Então, ela vai abordar na primeira parte e na segunda parte do livro quem foram os outros que definiram a mulher. Então, o cristianismo definiu a mulher mãe, a mulher pura, a mulher ícone da Maria, da Virgem Maria, né? Então, existe um modelo de mulher que esse outro chamado cristianismo ocidental construiu e que vai repercutir na relação matrimonial, né, de submissão, obviamente, e de uma mulher controlada, né, pela sua sexualidade, uma mulher passiva, submissa, né, nos princípios do cristianismo, que a gente não vai aqui discutir, mas que vai subjugar, obviamente, a mulher como o segundo sexo. Então, o primeiro sexo, por lógica, é o homem. Mas também a gente vai ter a construção desse outro mulher pela medicina, que também vai tratar temas no século XIX, por exemplo, né, da sexualidade feminina no casamento, dizendo que a mulher que se permite ao prazer no casamento, né, ela é considerada louca, né, ela é considerada uma desvairada, né, e vários outros tratados médicos da mulher não casada, né, a solteira que vem a querer aflorar a sua sexualidade, vai ser enquadrada no tópico da histeria, né, então quer dizer, as mulheres que deixam a sua sexualidade aflorar, ela é histérica, ela tem que ter o homem, né, que vai se traduzir em brincadeiras e que a gente fala é falta de homem, não sei o que, é histérica, é estressada, é a TPM. Então, na verdade, o tempo todo um padrão de sexualidade é controlado. Não é? Então, claro que houve avanços significativos, não é, para a condição feminina, só que a gente ainda vê esse tema da sexualidade como um tabu. Então, mulheres na relação matrimonial muitas vezes passam, né, por violência sexual. A Lei Maria da Penha ela é muito clara nesse sentido em tipificar o tipo da violência que a mulher sofre, né? Então, os dados mostram que antes de acontecer a lesão corporal, a violência sexual, ela é ameaçada primeiramente, né? Ela é ameaçada, ela tem a violência psicológica, né? Então, isso a Simone de Beauvoir trouxe para a discussão, a Joan Scott trouxe isso para a discussão, que é uma outra autora norte-americana que nos anos 90 trouxe o tema das relações de gênero para pensar como é que isso se organiza na sociedade, que isso não tem a ver no campo biológico, isso tem que ser deslocado do campo do biológico para o campo do social, né? Então, é no campo social que a gente vai criar essas matrizes, né? Da mulher santa, da mulher, né, não tão santa assim, da mulher submissa, da mulher rebelde, né? Então, é ainda um tema fortíssimo, né? Você acaba ainda percebendo o quanto é cerceado o comportamento feminino, a roupa feminina, né? O comportamento silencioso e meigo da mulher em relação à rebeldia eufórica e violenta do homem, agressor que chega a bater na porta. Mulher, né, tem que pedir licença, ter um padrão de voz mais baixo, enfim, né? São N coisas que a gente vai percebendo. Bom, professora, você até comentou sobre a Lei Maria da Penha. E, segundo o Conselho Nacional de Justiça, a Lei Maria da Penha ela estabelece que todo caso de violência doméstica e intrafamiliar é crime. Esses crimes são julgados em juizados especializados de violência doméstica contra a mulher. Professora, quais impactos a Lei Maria da Penha trouxe para a vida da mulher brasileira? Muitos, né? A gente tem desde 2006 uma legislação protetiva, tá? Que, por favor, nem se compara com o artigo 5º da Constituição. Todos são iguais perante a lei. Vamos devagar, né? Isso aí é um princípio universal, isso aí é algo a ser alcançado em termos, né, de um ambiente social harmônico, de uma segurança jurídica, enfim. Mas a gente tem uma diferença entre igualdade e equidade, né? Então, a Lei Maria da Penha busca resolver as duas coisas, né? Uma igualdade na condição feminina e superar, né, os problemas ligados às diferenças que as mulheres necessitam, né? Marcar enquanto um grupo heterogêneo socialmente falando. Então, eu me baseio no segundo plano nacional de políticas para as mulheres, né? Que vem desde 2007 cuidando disso. Esse plano traz esses dados, né? O que a gente teve em relação ao impacto, né? Nós tivemos um crescimento da rede especializada no atendimento à mulher no Brasil. Hoje nós temos em torno de 974 serviços que atendem a mulher, né? Isso vai ter um impacto nas unidades móveis de saúde, então a mulher ela vai ter uma rede de atendimento que ainda não é perfeita, mas que já é numericamente, já é majoritariamente significativa no Brasil, né? A gente teve, de 2006 a 2011, 26 mil prisões em flagrante, tá? Isso vai causar um sentimento de eficácia, né, de que é possível recorrer à lei, né, que haverá um retorno. 4 mil prisões preventivas,
278 mil medidas protetivas, né? Então isso você já vê, né, que a mulher fez o BO, ela vai ter... Está tendo coragem para isso vai ter também, coragem, né? vai ter uma rede, e vai, mesmo que às vezes não tenha eficácia, como a gente vê frequentemente falando, eu fiz e na quinta, quarta vez ainda continuou, então houve vítima, a mulher veio a óbito, enfim, mas tem que continuar. Não pode desistir, né? O sistema se aperfeiçoa justamente pela nossa cobrança, pela nossa prática cidadã, né? O Ligue 180, né, que eu disse que denúncia, teve 3 milhões de atendimentos, né, nesses últimos anos. Então, claro, a gente observa um crescimento da violência, infelizmente, né? Mas isso também, ao mesmo tempo, cresce o sentimento de que eu vou buscar ajuda, de que hoje eu tenho vários recursos, a mulher não pode sofrer calada, né? E também a mulher não pode ser punida se ela quiser mais a mediação e não a punição do seu agressor. Porque também existe um debate aí de que a mulher volta atrás quando vem a lei, né, quando ela recorre, faz o BO. Mesmo hoje, se voltar atrás, já não tem mais jeito, né? Vai dar sequência. Então, precisa entender também o comportamento feminino. A gente tem só mais um minutinho antes de terminar o programa. Se você pudesse resumir, então, quais são os novos desafios da mulher do século XXI? O que você apontaria em primeiro lugar, Ana Cláudia? Eu quero apontar aquilo que já foi falado no Congresso Fazendo Gênero, que eu participei, que eu retomo aqui a importância disso, que é a negociação, né, que é você entender uma cultura de negociação entre homens e mulheres, uma cultura de conciliação, é o chamado feminismo de resultados, né, não o feminismo da briga de galo, da guerra dos sexos, de ver quem manda mais. Ninguém aqui está discutindo se a mulher pode trocar pneu, se a mulher quer trocar a lâmpada, se a mulher não pode lavar a louça. Homens, né, professor? A gente já passou dessa fase, eu acho, né? Acho que a gente já conseguiu superar essas disputas do biológico, né? Claro que é muito mais fácil para um homem trocar um pneu, né? E aí você vai discutir, então é muito mais fácil para a mulher fazer uma comida, né? Não existe habilidades específicas para cada campo, né? Ou seja, é a política da negociação e da conciliação que a gente tem que cada vez mais avançar para incorporar as relações que nós construímos diariamente. Muitíssimo obrigado, muito esclarecedora. Essa conversa podia durar muito tempo. É verdade. A gente agradece bastante a sua participação. Nós conversamos com a professora Ana Cláudia Delfine Capistrano de Oliveira, professora aqui da Univale em diversos cursos, e ela que é doutora em Sociologia da Infância e Gênero. Muitíssimo obrigada. Obrigada, e a gente termina por aqui. Viva a Voz de novo. Até a próxima vez, né, Fernanda? Até logo.